Olá, boa noite. Vamos aguardando mais um pouco. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Boa noite, Bittencourt. Obrigado. Boa noite, Vanusa. Espero que vocês estão ouvindo bem. Ótimo. Obrigado, Helena. Então vamos começar com a nossa prece. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Vamos iniciar então. Senhor Jesus, nosso querido amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante de um compromisso na Tua seara, e te pedimos que em mais este dia nos presenteie com a assistência dos Teus mensageiros, nos trazendo proteção para que possamos juntos refletirmos à luz da Tua doutrina. E além disso, termos o mérito da assistência espiritual através das boas energias. Assim, Senhor, tendo a Tua permissão e a Tua proteção, que possamos também contar com os protetores da casa, com os nossos anjos guardiães, e a partir de agora, nos colocamos à disposição para a realização deste trabalho. Nos colocamos à disposição na postura de permitirmos assistência espiritual na noite de hoje. Ser conosco, Mestre, que assim seja. Olá, queridos amigos da Confraternização Espírita Jequiéense. É um prazer, uma satisfação falar com todos e juntos vamos refletir acerca da proposta da noite. Que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizado. O nosso tema é um tema bastante conhecido de todos nós espíritas. Conhece-te a ti mesmo. E nós sabemos onde se encontra já essa indicação de uma postura correta acerca dessa avaliação que devemos ter, dessa nossa autoavaliação contida no Livro dos Espíritos. Todos nós já sabemos, já conhecemos, que através da questão 919 deste livro basilar da Codificação Espírita. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês de um processo que sempre que tenho a oportunidade da palavra, adoro relembrar
Essas etapas que Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, nos coloca, nos ensina, nos indica para uma autoavaliação. E certamente que este processo tem tudo a ver com o que nós estamos propondo para a reflexão de hoje, ou para o que foi proposto como reflexão para a noite de hoje. Então, Joana de Ângeles nos sugere que nós estamos muito apegados às questões do campo das sensações físicas, às impressões do campo das sensações físicas. E que, quando a dor chega, o desafio aparece em nossas vidas, nós buscamos alívio, nós buscamos a diminuição do sofrimento, nós buscamos a cura, nós buscamos a melhora. E isso nos faz utilizar da nossa humildade, que muitas vezes se encontra em estágio latente. E então recorremos a essa humildade e vamos procurar ajuda. Joana de Ângeles também nos sugere, nos indica que a nossa vida ela é feita de etapas. Nós temos tribulações, nós temos desafios, mas também temos momentos de bem-estar, momentos de menos sofrimento. Nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando, até que chega o ponto de que nossa vida passa a ser mais tranquila, mas com alguns instantes ainda, alguns momentos ainda de desafios, de tribulações. Eis que, como resultado de um processo natural, nossa vida, e nós iremos experimentar uma vida plena, plena de realizações, plena de serenidade, plena de tranquilidade. Esse é um processo natural e certamente o conhecimento de si mesmo, o autodescobrimento, a autoavaliação, a autoiluminação favorece para que saiamos de uma predominância de problemas para uma predominância de tranquilidade, para mais tarde desfrutarmos da plenitude sem aflição. Mas Joana de Ângeles continua, e esse processo vai nos dar alguns indicativos para a nossa conversa de hoje. A mentora nos coloca que, anestesiados que estamos pela necessidade do prazer, esse prazer nos leva a uma mesmice, a mesmice nos conduz ao tédio, o tédio à tristeza, e percebemos muitas das vezes em nossas vidas um certo vazio, um vazio existencial. Temos tudo e muitas das vezes parece que nos falta algo. É nesse instante importante das nossas vidas que a gente observa que algo precisa mudar. Que nós observamos através dessa busca incessante pelo prazer, que nos leva à mesmice, o tédio, a tristeza e ao vazio existencial, que nós acordamos e percebemos que e desejamos experimentar sensações novas, sensações diferentes daquelas que já estamos acostumados a experimentar. É nesse instante importante que surge essa necessidade de experimentarmos sensações novas, outras experiências, sensações edificantes, que nós vamos, aos poucos, saindo de um estágio de paralisia em que muitas vezes nós nos encontramos, saindo de um estágio de acomodação que muitas vezes nós nos encontramos. E então, saindo desse estágio de paralisia, fazendo alguma coisa, buscando fazer alguma coisa, é que nós vamos então nos sensibilizando, colocando a afetividade, e vamos percebendo que essa afetividade ela vai se aflorando de maneira mais natural no nosso íntimo, no nosso ser. Como, por exemplo, nós vamos nos sensibilizando, nos emocionando com cenas comuns do dia a dia. Uma criança que chora, um idoso que requer cuidados, alguém que nos pede uma ajuda, alguém que nos pede socorro.
E então nós vamos percebendo essa mudança, nós vamos percebendo esse aumento da sensibilização em nós. A afetividade brota com mais facilidade. Joana de Ângeles, então, nos esclarece que o que temos de bom, vamos prestar muita atenção nisso, o que temos de bom vai responder ao incentivo da espiritualidade maior, que está à nossa volta, que está sempre conosco. Então, o que temos de bom responde ao incentivo da espiritualidade maior, que sempre está à nossa volta. E é nesse processo de responder ao incentivo da espiritualidade maior que nós vamos nos afastando daquilo que não presta. Nós vamos nos afastando daquilo que nos faz mal. Olha que processo interessante. Então a bebida alcoólica já não tem mais o mesmo sabor. A comida carregada de gordura, de sabores, de temperos, já não tem mais o mesmo sabor. A música estridente já não nos faz mais bem. Certos lugares, certas convenções, certos protocolos do dia a dia já não nos preenche mais. Então, é nesse instante que saímos dessa busca incessante pelo prazer, que nos conduz à mesmice, ao tédio, à tristeza, ao vazio existencial, que nós vamos então fazendo brotar naturalmente o que temos de bom e vamos nos afastando do que não presta, daquilo que não nos faz bem. Joana de Ângeles, então, finaliza esse capítulo. Joana de Ângeles, então, finaliza este capítulo nos dizendo que o nosso grande desafio é experimentar emoções novas. Este é o nosso grande desafio. E como encontrar esse desafio? Como enxergar esses desafios? É justamente através de um conhecimento apurado, mais detido, mais focado sobre nós mesmos. E quando passarmos a nos conhecer de maneira mais apurada, percebendo o vazio existencial, percebendo a necessidade de sair do estágio de comodismo em que nós nos encontramos, nos percebendo mais emotivos e mais sensíveis, correspondendo ao incentivo da espiritualidade maior, nos afastando daquilo que não nos faz bem, naturalmente, o resultado será fazer brotar em nós sensações novas, emoções diferentes. E isso vai ser a superação de um grande desafio que nós temos. Então, esse processo dito por Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, ele vai servir de base, de pano de fundo para a nossa reflexão de hoje, que é do conhecer-se a si mesmo. Então, falando em conhecer-se a si mesmo, não poderíamos deixar de lembrar a questão 919 do livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o meio mais prático, qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Percebam que a pergunta que Kardec faz, dentro do contexto de perfeição moral, ela pode ser quebrada em algumas partes. Pode ser quebrada em algumas partes. Kardec, ele exige da espiritualidade maior, de certa forma, obrigado Estevão pelo carinho, estamos sempre à disposição. Então Kardec, ele vai fazer questão de tentar fazer com que a espiritualidade dê uma resposta mais detalhada. E a sua pergunta faz com que essa resposta venha detalhada e também de maneira muito direta, de maneira muito objetiva. Então, a pergunta
da questão 919 do Livro dos Espíritos, ela agrega 4 partes. Ela é muito direta, também objetiva. Qual o meio prático que eu tenho de me conhecer? Qual o meio prático, objetivo? Qual o meio que existe para que eu possa me melhorar? Certo, este é um ponto. O que é mais eficaz para que a gente possa... Duas coisas. O que é mais eficaz para que nós possamos evitar 2 coisas? Evitar ou realizar seria se melhorar nesta vida, nesta reencarnação. O que eu tenho que fazer para melhorar nesta reencarnação? Aqui e agora, nesse instante que eu estou, nesse contexto que eu vivo, na família em que eu reencarnei, nas relações que eu mantenho, no trabalho que eu executo. O que eu preciso fazer para melhorar nesta vida? E finaliza dizendo também e resistir à atração do mal. Considerando aí a realidade da influência espiritual, de inteligências invisíveis que sempre estão à nossa volta. Muito bem. E a resposta é aquela bem direta que nós conhecemos, uma das respostas mais curtas do Evangelho, ou melhor, do Livro dos Espíritos, que é: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Pronto. Ok. Só que, considerando aí que nós temos dificuldade de nos conhecer, que nós temos muita dificuldade de entender esse processo, Kardec, então, ele vai detalhar e desdobra essa questão em outras. E então, ele pergunta, diante da dificuldade, qual o meio que nós precisamos ter, que nós precisamos conseguir para esse intento de nos conhecer. E aí o Espírito Santo Agostinho, ele nos dá algumas indicações. Primeiro, ele dá um exemplo próprio, de que quando ele esteve aqui na Terra, ele fazia um procedimento. E qual era o procedimento que ele fazia? Ele disse que ao fim do dia se interrogava. Só que esse ao fim do dia, entre aspas, a gente pode fazer aqui uma reflexão. Como assim ao fim do dia? Ao final de uma jornada diária e logo à noite? Ou ao final de uma semana, ao final de uma etapa da reencarnação, ao final da vida reencarnatória, ao final de um ano, ao final de uma etapa da vida? Então, traz para a gente uma reflexão. Ao fim do dia é algo muito relativo. Nós podemos nos interrogar sempre ao final de cada dia, ou a todo instante, durante o dia, durante a noite, e sempre ao longo da nossa reencarnação. Então, Santo Agostinho dá um exemplo próprio, dizendo que ele interrogava a sua consciência, passava uma revista sobre o que tinha feito. Ele também disse que sempre se perguntava se tinha faltado a algum dever e também se ninguém tinha nada para dizer mal sobre ele, sobre o que ele fez. Se ninguém tinha nada sobre se queixar sobre ele. Pronto. Ele nos deu aí 4 indicativos importantes do que ele fazia para servir de exemplo. Muito bem. Mas aí ele sugere mais algumas coisas. Que para nos conhecer, o meio adequado para isso, ou os meios adequados para isso, para que possamos, um meio prático, eficaz, para a gente se melhorar nessa vida e evitar a atração do mal, ele também nos sugere outras coisas, que a gente possa nos interrogar sempre sobre o que nós fazemos. Que nós possamos também nos questionar sobre quais são os objetivos das coisas que nós fazemos, das circunstâncias que nós agimos. Qual o nosso objetivo em fazer isso ou aquilo? Uma outra sugestão que ele nos dá é se a gente faz alguma coisa e os outros têm algo a reclamar sobre isso que nós fazemos. Ele também nos diz que isso que nós fazemos no dia a dia, o que nós temos costume de fazer no dia a dia, se
se nós teríamos vergonha de confessar que nós fizemos, de confessar aquilo que fazemos para alguém. E também ele nos diz que se neste instante Deus nos chamasse através da morte, se a morte nos convidasse agora, nos arrebatasse, nós teríamos medo de ser revelado aquilo que comumente fazemos, aquilo que comumente agimos. Então, essas questões todas, essas sugestões todas que Santo Agostinho nos dá, são indicativos interessantes para que possamos nos conhecer. De formas que o conhecimento de nós mesmos, de formas que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave para o nosso progresso individual. Essa é uma conclusão antecipada que nós já podemos fazer. O conhecimento de si mesmo é a chave para o nosso progresso individual. E então nós vamos, a partir de agora, refletir de maneira mais detida, mais detalhada, por partes, sobre essa questão da noite. E então nós vamos nos perguntar, mas como julgar a nós mesmos? Como nós deveríamos nos julgar? Nos julgar a si mesmo não é um perigo? Porque o nosso amor próprio pode atenuar as nossas faltas, o nosso julgamento, julgar-se a si mesmo, através do nosso amor próprio, pode interromper, pode camuflar, pode atenuar o que realmente nós somos, pode levantar muitas desculpas sobre o que nós fazemos. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, existem algumas dicas importantes. Porque o avarento pode usar da desculpa ou da justificativa de que eu só sou econômico, eu só sou prudente, eu só procedo de maneira preventiva, previdente. Tá certo. Então, o orgulhoso também poderia dizer, não, eu sou orgulhoso, agir de maneira orgulhosa para manter a minha dignidade, para poder me defender, é um direito meu. Então, como deveríamos nos julgar? Quais são os meios práticos, eficazes, que temos para poder evitar a tração do mal e que temos para melhorar nesta vida? Vamos prestar atenção nesta parte. Uma primeira verificação é sempre nos perguntar se aquilo que fazemos comumente, se a gente observasse outra pessoa fazendo, o que iríamos achar? Vamos pensar sobre isso. O que iríamos achar sobre aquilo que temos, que fazemos, comumente ou não? Se o outro fizesse, o que eu iria achar? Outra coisa importante. O que pensam os nossos semelhantes sobre aquilo que eu faço? Outra coisa importante. Não devemos desprezar a opinião dos nossos inimigos, daquelas pessoas que nos têm aversão, daquelas pessoas que não gostam da gente. Porque Deus coloca elas em nosso caminho para que elas sejam nosso espelho. E sempre a opinião daqueles que não gostam de nós, que têm aversões a nós, ou que são os nossos inimigos, que podem vir a ser os nossos inimigos, a opinião deles, olha que coisa interessante, é sempre franca. A opinião deles é sempre sincera. Certamente um amigo não teria coragem de falar o que eles falam. Certamente um amigo não pensaria sobre a gente a mesma coisa que uma pessoa que tem aversão a nós pensa e fala. E essas informações chegam até nós. Então este é um meio muito interessante de fazer com que a gente possa nos julgar e ver e avaliar se estamos no caminho certo. De formas que conhecer a nós mesmos, ou nos conhecer, é importante para isso que tenhamos o desejo forte de nos melhorar. Que tenhamos o desejo de tirar de nós aquilo que nós já identificamos e que não presta. Como se fossem as ervas daninhas de um jardim.
Ou como se fizéssemos como as empresas, um balanço. Prejuízo e lucro, e o saldo foi positivo ou negativo? Então, a partir daí, nós vamos nos aproximando desse conhecimento mais apurado, desse conhecimento mais real, desse conhecimento verdadeiro sobre quem realmente nós somos. Então, aprendemos agora como nós deveríamos nos julgar sem a influência do amor próprio, sem a influência das desculpas. Aprendemos agora como fazer isso. Uma outra etapa da nossa conversa de hoje é entender o comentário de Kardec sobre a resposta de Santo Agostinho, ainda dentro da questão 919. Kardec nos chama a atenção para algo muito importante, que muitas faltas que nós cometemos passam despercebidas. Que muitas das vezes as nossas ações erradas, nós não suspeitamos que foram erradas. Faltando de nós aí uma atenção maior. E como ter uma atenção maior sobre as nossas posturas, sobre a nossa conduta, sobre o que nós fazemos. Questão interessante. Sempre criarmos o hábito de nos interrogar. O hábito de nos interrogar se faz mais importante do que muitas teorias que nós conhecemos. Sempre termos esse hábito de nos interrogar. Isso que eu fiz foi certo? Com que objetivo eu fiz? Se outro fizesse, o que eu acharia? Se Deus pudesse me chamar agora, através da morte, para o plano espiritual, eu teria vergonha de ser revelado isso que eu fiz? Então são questões muito profundas, são questões muito importantes, que devemos ter o hábito sempre de trazer à tona. E uma dica importante, que interessante para isso, é a gente falar e sempre nos perguntar: se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Qual seria a postura de Jesus se tivesse a oportunidade que eu estou tendo? E certamente, naturalmente, consequentemente, sempre chegaremos a uma resposta coerente, a uma resposta do bem, uma resposta pautada no que é certo. Muito bem. Passamos então mais uma etapa da nossa conversa de hoje, que foi justamente entender esse questionamento de Kardec. Ótimo. Um outro ponto importante da nossa conversa é a gente perceber que conhecer-se a si mesmo é um processo de renovação para o bem. E o processo de renovação para o bem, ou melhor, o nosso processo de renovação para o bem, ele é lento, é vagaroso, leva um tempo. E depende do quê? Depende da nossa força de vontade. Depende do nosso querer. E aí Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala que as três potências da alma são vontade, sabedoria e amor. Eu preciso cultivar a vontade, preciso conhecer, mas ter vontade, querer e saber, ter cultura, não basta. É preciso amar, porque a vontade e a sabedoria sem o amor se tornam estéreis, não produz, não tem como consequência algo de bom. Enfim, serve de aprendizado e de dica para todos nós. Mas o importante é que temos a ideia de que esse processo de renovação para o bem, ele é lento, mas ele vai chegando. Como nós falamos no início, ele vai chegando aos poucos, ele vai correspondendo ao incentivo da espiritualidade maior, e nós vamos percebendo aos poucos as emoções novas, nós vamos nos afastando daquilo que não presta, e pouco a pouco nós vamos melhorando. Então, analisando mais uma etapa da nossa conversa de hoje, o processo de renovação para o bem é lento. E depende do quê? Da nossa autoeducação. E a nossa autoeducação, ela faz parte de algo que nós não podemos evitar, que é a lei do progresso.
E como realizar essa autoeducação? Como nós deveremos orientar esse processo? Ora, conhecendo as nossas qualidades e também conhecendo os hábitos maldosos, os hábitos ruins, aqueles vícios que ainda nós temos, os obstáculos que ainda nós colocamos e que impedem o nosso progresso. Então, o processo de autoeducação começa nessa orientação. E isso vai nos ajudar para que o processo de renovação do bem ocorra. Ótimo. E aí, analisando sobre as reencarnações, para que servem as reencarnações? As reencarnações servem justamente, elas têm como objetivo fazer com que manifeste em nós cada vez mais e de maneira mais grandiosa aquilo que temos de divino, aquilo que temos de bom. É para isso que servem as reencarnações. E aí, à medida que o que há de bom e de divino em nós, ele aparece, ele surge, ele vem à tona, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos tendo capacidade e vamos fortalecendo o domínio sobre os nossos sentimentos, as nossas energias. Nós vamos colocando o que há de latente, o que há de divino para fora. E vamos tendo força para dominar o que temos de instinto, de sentimentos e de energias que precisam ser apuradas. Olha que coisa interessante. O processo de renovação para o bem é lento. Depende das reencarnações, porque em cada uma delas nós vamos aos poucos manifestando aquilo que de divino, que de grandioso nós temos. E aí aos poucos nós vamos dominando o que há de ruim em nós, o que precisa melhorar em nós. Mas para que o processo do bem se renove, para que nós possamos utilizar bem a nossa reencarnação, quais instrumentos que precisamos ter para isso? Poderemos usar a ciência, poderemos usar o trabalho, o serviço no bem ou não, poderemos usar da meditação, mas o meio mais eficaz, como perguntou Kardec, o meio mais prático, talvez para resistir melhor ao mal e nos melhorar nesta vida, seja o exame íntimo, a introspecção, como também diz Joana de Ângeles. O exame íntimo, a introspecção, ele é fundamental. A ciência pode ajudar, a meditação também, o trabalho, o exercício de uma conduta melhor, e todos eles juntos, somados a essa introspecção, a esse exame íntimo, você com você mesmo, eu comigo mesmo, é a maneira mais eficaz. E aí nós poderemos acrescentar o desapego das questões materiais, nós podemos acrescentar a vontade sincera, a vontade firme de nos melhorar. E aí a gente conclui que todas as religiões, todas as filosofias existentes no planeta Terra têm este objetivo, de tornar o homem melhor. E para que nós possamos fazer parte do processo de renovação do bem, utilizando melhor a nossa reencarnação, precisamos de todos esses instrumentos que nós acabamos de falar. Este foi mais um ponto da nossa conversa de hoje. Um outro ponto para a nossa conversa de hoje é que não há progresso possível sem essa observação atenta de nós mesmos. E para isso nós precisamos nos vigiar. Nos vigiar e nos interrogar, sempre, sempre. Essas são as posturas ideais para nos conhecer melhor. E vigiar o que, principalmente? Os nossos atos impulsivos. Quem nos dá essa dica é Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, é imprescindível para essa observação atenta de nós mesmos, vigiar os nossos atos impulsivos. Vencer, claro, nós já sabemos disso, as nossas más
inclinações. E então, aos poucos, a nossa natureza espiritual, como diz Joana de Ângeles, o nosso self, vai prevalecendo sobre o nosso ego, ou em outras palavras, os nossos interesses, a nossa centrar a vida no que nós queremos, nos nossos interesses, enfim, naquilo que defendemos, naquilo que achamos como sendo mais importante. De formas que, e partindo para a finalização da nossa conversa, da nossa reflexão de hoje, a gente vai perceber também que a felicidade ela não está no exterior, ok, está no interior, está na vida interna que a gente vai construindo, que a gente vai criando. A felicidade está aí. Mas se nós nos observarmos e percebermos que temos vergonha de nós mesmos, temos vergonha daquilo que ainda fazemos, e se nós percebermos que o mal ainda invade o nosso pensamento, e se nós percebermos que ainda o crime está presente, a traição está presente em nossas atitudes, não importa. Se tivermos vergonha do que somos e do que ainda fazemos, se a maldade ainda povoa o nosso pensamento, se ainda fazemos o errado, a gente tem que perceber que realmente tudo pode estar bem por fora, mas não encontraremos a paz e não encontraremos uma consciência alegre. Então fica a dica. Para termos uma consciência alegre, para termos paz, precisamos desse trabalho interno. Porque as nuvens podem estar mais escuras sobre a nossa cabeça. As pessoas ruins podem estar à nossa volta. Mas, se estivermos bem internamente, se tivermos consciência do que somos, seres espirituais, imortais, que precisamos da reencarnação para fazer de grandioso o que há de divino em nós, e também, a partir daí, fazemos com que brote em nós essa sensibilidade de ver a vida de uma maneira diferente, de querer experimentar sensações novas, edificantes, que nos façam bem. Tudo pode estar ruim por fora, mas estaremos realizados por dentro. De formas que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda tem uma frase fantástica, que renova nossas esperanças, o nosso ânimo, inclusive a nossa fé. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Depois da Morte, ele chega a dizer que nós somos a mais alta realização do pensamento divino aqui na Terra, e que estamos caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Então, saber disso, que nós somos a mais alta realização do pensamento divino aqui na Terra, nos traz para uma responsabilidade, mas nos traz também um conforto de que tudo que fizemos até aqui, se o saldo for negativo, nós podemos melhorar a qualquer instante, a qualquer momento, a partir de agora. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do universo. E a única fatalidade que existe para nós é a felicidade. A única fatalidade que existe para nós é a evolução, é o nosso crescimento espiritual. Então, nós precisamos nos autodescobrir, nos autoconhecer, nos autoiluminar, porque isso se torna uma necessidade. Porque isso vai favorecer a nossa recuperação, se estivermos em desarmonia, ou o nosso crescimento, se estivermos com esses valores
íntimos, latentes dentro da gente. Então, enquanto a gente não se conscientizar das nossas possibilidades, nós vamos continuar tendo conflitos, e conflitos de maneira destrutiva. É o que nos diz Joana no livro Autodescobrimento. Então a gente precisa trabalhar para a libertação. A libertação. A libertação pessoal. E essa libertação pessoal, ela vem, e aí nós trazemos um exemplo como se nós estivéssemos em cima de uma montanha. E cada vez que subimos essa montanha, nós temos uma visão mais ampla da paisagem, uma visão mais abrangente da paisagem, uma visão mais geral, uma visão mais total, uma visão do todo. Essa é uma figura para ilustrarmos o que seria essa libertação pessoal. E quando nós temos essa impressão, essa libertação pessoal, a gente percebe que o que há de bom em nós vai naturalmente sobrepondo ao que ainda precisa melhorar. Porque, de fato, nós não somos espíritos ruins. Muitas vezes nós agimos de maneira equivocada. Mas a nossa essência é divina, a nossa essência é o bem. Então, a gente tem que considerar que para a nossa libertação pessoal, a gente precisa entender que a nossa imersão no corpo faz com que a gente se apega a muita coisa. É o que nos diz Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, já no final, no último capítulo. Então, nós devemos considerar que não é fácil a nossa libertação pessoal, porque a nossa imersão no corpo faz com que a gente se apegue muito. E esse apego nos traz segurança. A gente se agarra àquilo que nós temos materialmente, muito materialmente. E aí, então, a gente sabe que, mesmo isso sendo errado, mesmo nós estamos numa natureza orgânica, a gente se apega àquilo que nós temos. Um outro fato é esquecermos ou embotar, olha que coisa interessante, desbotar a nossa visão espiritual. Quando assim procedemos, há um bloqueio das nossas aspirações maiores, das nossas aspirações mais relevantes, daquilo que poderíamos experimentar. E a gente fica retido na ambição pelo prazer, na ambição pelas sensações imediatas. Então, o nosso desgaste orgânico é um indicativo da imortalidade no porvir, da imortalidade no futuro. Então, a gente precisa ter em mente que o nosso encontro com a morte será com o que nós somos e não com o que nós temos ou deixamos. Que o que vai valer a pena, o que sobreviverá, é o que nós pensamos da vida, das pessoas e das coisas, e não o que nós gostaríamos de ter realizado. De formas que, retomando a frase de Manuel Filomeno de Miranda, conhecer-se torna-se uma necessidade urgente, porque somos a mais alta realização do pensamento divino aqui na Terra. E nós estamos caminhando para a glória, mesmo diante das lutas e dos sacrifícios do dia a dia. Nós agradecemos todos vocês pela atenção, pelas demonstrações de carinho, e agradecer a casa pelo convite, a Vanusa pelo convite, a Bittencourt também pelas manifestações de carinho, de atenção, a espiritualidade que nos acompanhou, aos nossos anjos guardiões, aos protetores da casa, e principalmente a Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão acerca dessas coisas tão importantes para a nossa vida, para a nossa reencarnação. A todos uma boa noite, um grande abraço, e vamos nesse instante fazer a nossa prece com irradiação mental, paz coletivo. Querido Jesus, nós te agradecemos por mais esta noite, por mais esta comunhão, por este encontro, por termos desfrutado
dessa assistência espiritual. E assim, Senhor, gostaríamos que, através da irradiação mental, os nossos pensamentos possam alcançar, nesse instante que estamos recebendo o passe, aqueles nossos irmãos desencarnados e encarnados que foram acometidos pela Covid-19 e que se encontram nos leitos hospitalares ou no processo de desenlace, no processo de despertar para uma nova realidade. Que esses nossos irmãos, Senhor, possam ser acolhidos em Tua misericórdia, em Tua bondade, pelos nossos irmãos mensageiros. Pensemos calmamente sobre pessoas conhecidas, pessoas de nossas cidades, amigos de outros lugares, também todos os brasileiros e todos aqueles que em todo o mundo estão partindo para a vida espiritual de maneira rápida, brusca, por conta desse instrumento que é a Covid-19. Como também, Senhor, que possamos pensar e vibrar positivamente para aqueles que foram acometidos por este vírus e que se encontram desanimados, preocupados, angustiados, temerosos pelo que pode vir a acontecer, que a Tua assistência através do passe possa favorecê-los uma saúde mental e física, refletida através de um instante mais sereno, mais tranquilo, como resultado de Tua assistência. Assim, Senhor, a nossa gratidão pela assistência, por ter nos ouvido, pelo passe. Ser conosco, Senhor, que assim seja. Obrigado a todos, uma boa noite. Pode deixar, Vanusa, vou salvar sim. Boa noite a todos.